Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula, certo, de ciências. Hoje nossa aula é de resolução de exercícios sobre a matéria estudada na aula passada, por isso é de extrema importância que vocês assistam a nossa última aula, certo? Mas antes de iniciarmos, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis e borracha e principalmente um livro, que é seu material didático para ele servir como base durante nossa aula. Como eu havia falado, nossa aula hoje é de resolução de exercícios, sobre a matéria estudada na aula passada, certo? Todas as questões que irão ser trabalhadas hoje são do livro de vocês. Primeiramente, página 126, primeira questão. Um peso de papel maciço de ferro tem massa igual a 79 gramas e um volume de 10 centímetros cúbicos. E ele quer saber a densidade. O primeiro passo quando você for resolver uma questão envolvendo cálculos é você anotar cada dado para você não se perder. Nesse caso aqui, quais são os dados que a gente precisa anotar? No caso, a nossa massa, que ela é 79 gramas, e o nosso volume, que é 10 centímetros cúbicos. Agora vamos resolver essa questão. Gente, eu vou anotar aqui os dados que a gente teve, a nossa primeira questão, e o primeiro passo é anotar os nossos dados. Que nesse caso a gente sabe que a massa do nosso objeto de estudo é 79 gramas. E a gente sabe que o volume é igual a 10 centímetros cúbicos. E ele quer saber qual é a densidade. O segundo passo, definir a fórmula da densidade. A fórmula da densidade, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Vamos substituir a densidade, eu não sei, eu repito, a massa, 79 gramas. Lembrando, a unidade é extremamente importante, ela tem que acompanhar o número. E o volume, 10 centímetros cúbicos. Dividir primeiro os números. Densidade é igual. 79 dividido por 10 é igual a 7,9. Aí qual é a unidade? Gramas dividido por centímetro cúbico. Então, a nossa densidade é 7,9 gramas por centímetros cúbicos, ok? Agora eu vou aqui apagar para a gente poder dar continuidade na próxima questão. A nossa próxima questão fala o seguinte: um minerador encontrou uma pepita de ouro puro de massa igual a 502 gramas. 502 gramas, certo? A nossa massa. Sabendo que a densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetros cúbicos, determine qual é o volume da pepita. Então, a gente vai anotar de novo quais são os dados principais. Agora, na nossa segunda questão. Agora, que na segunda questão, primeiro passo continua a ser anotar os dados que a questão deu. A questão nos deu a massa do nosso objeto de estudo, que é 502 gramas. E também nos deu a densidade, que é 19,3 gramas por centímetro cúbico, ok? Gramas por centímetro cúbico. E quer saber qual é o volume dessa minha pepita. Então, ao contrário da outra questão, essa está pedindo, ao invés da densidade, está nos pedindo o volume. O segundo passo continua a ser definir qual a fórmula da densidade. No caso, a densidade é a massa dividido pelo volume. Vamos substituir os valores. A nossa densidade, a questão disse que é 19,3 gramas por centímetros cúbicos. A nossa massa é 502 gramas. E o nosso volume é o que a gente quer saber. Concorda comigo que se aqui no 19,3 não tem nada embaixo, é porque embaixo dele tem o
1. Vamos fazer multiplicação cruzada. 1 vezes 502, 19,3 vezes V. Eu irei ter 19,3 vezes, deixa eu botar logo a unidade, 19,3 gramas por centímetros cúbicos vezes o volume, que é igual a 502 gramas. Eu tenho grama desse lado e grama desse lado. Eu posso cortar, já que eu só estou trabalhando com multiplicação e igualdade. Então, eu vou ter 19,3 centímetros cúbicos vezes V é igual a 502. Para me deixar o volume sozinho, o volume vai ser igual a 502 dividido por 19,3, certo? Então, nosso volume, só ajeitar aqui o 3, vai ser 502 dividido por 19,3, que vai ser igual, vou fazer aqui, ó, terminar aqui, o nosso volume vai ser igual a 26. O centímetro cúbico está dividindo, ele passa para cá, multiplicando centímetros cúbicos. Então, nosso volume é 26 centímetros cúbicos. Agora, vou aqui apagar para a gente dar continuidade às questões. A terceira questão diz o seguinte: de um termômetro quebrado foram recuperados 2 centímetros de mercúrio, centímetros cúbicos. Então, foi recuperado um volume de 2 centímetros cúbicos de mercúrio, cuja densidade é 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Qual é a massa do mercúrio recuperado? Então, na nossa primeira questão, pediu a densidade. Na segunda questão, pediu o volume. E agora, na terceira questão, está pedindo a massa. Como é que nós iremos resolver? Pelos mesmos métodos. Agora é a nossa terceira questão. Primeiro passo continua a ser anotar os dados da nossa questão, que ele nos deu o volume sendo 2 centímetros cúbicos. Ele deu a nossa densidade sendo 13,6 gramas por centímetros cúbicos. E ele quer saber qual a massa. O segundo passo continua a ser o quê? Definir a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, vamos substituir. A densidade é 13,6 gramas por centímetros cúbicos, que é igual à massa, que é o que eu quero saber, dividido pelo volume, que é 2 centímetros cúbicos. O centímetro cúbico está dividindo aqui e está dividindo aqui. Eu corto, certo? Então, só sobra grama. Aqui embaixo do 13,6, como não tem nada, é como se tem o 1. Então, vou multiplicar agora na forma cruzada. 1 vezes M, 2 vezes 3,6. Fica 1 vezes M, M. 13,6 vezes 2, fica 27,2 gramas. Certo? Essa é a nossa massa final. Agora eu vou aqui apagar para poder a gente dar continuidade. Dando continuidade, agora a página 128 do livro de vocês, certo? Que diz o seguinte: vamos observar e experimentar as propriedades da matéria. Você usará para isso os órgãos do sentido, não é mesmo? Aí trouxe 3 situações para a gente. Sob um flash de luz, o sal emite um pequeno brilho, é o que eu vejo. Ao pegar um pouco de sal de cozinha nas mãos, sinto que ele é formado de pequenos grãos. Terceira situação, coloco um pouco de sal na língua e percebo um gosto definido como salgado. Item A. Que sentidos percebem as propriedades do sal? A primeira está relacionada à visão, que ele vai olhar o brilho que o sal emite. A segunda está relacionada ao tato, a encostar nos grãos do sal. E o terceiro está relacionado ao gosto, então ao paladar. Então, os 3
Os três sentidos que vão perceber essas propriedades definidas anteriormente serão a visão, o tato e o paladar. Que propriedades do sal você pode perceber no relato do nosso amigo cientista? As propriedades organolépticas, que são as propriedades químicas, certo? Agora, dando continuidade, página 130, certo? Nas palavras e expressões a seguir, escreva E para energia e M para matéria. A luz ela é emitida na forma de ondas, então ela é energia. Os raios de sol também são emitidos nas formas de onda, então é energia. A folha de papel ela é uma matéria, ocupa lugar e espaço. O calor também é emitido na forma de ondas, então ela é uma energia. E a água ela é uma matéria, ocupa lugar e espaço no universo. Dando continuidade, agora a segunda questão, que eu trouxe a imagem para a gente observar como é as colunas. A gente vai ler da segunda coluna e relacionando com a primeira, certo? A matéria ocupa lugar no espaço. Qual é a propriedade que vai ser referente a isso? Vai ser a de extensão, que a gente viu na aula passada. Duas porções da matéria não podem, ao mesmo tempo, ocupar o mesmo lugar no espaço. É a impenetrabilidade, que a gente também viu na aula passada. Quantidade de matéria de um corpo é a massa. Item B. Matéria só modifica seu estado de repouso ou de movimento quando sob a ação de forças. É a inércia. Item D. Sob a ação de forças, a matéria reduz o volume. É a compressibilidade. Então, a gente encontra a seguinte resposta. E, C, B, D e A. E assim foi nossa aula de hoje, foi assim para a gente relembrar os principais conceitos da nossa aula passada, certo? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola e o canal do YouTube da escola para poder rever as nossas aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store, Escola Pequenos Passos, para que vocês possam acompanhar as agendas digitais, que é de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!